Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de ter connosco a Edna Frois. Olá, Edna, bem-vindo ao canal. Olá, tudo bem? A nossa colega Edna está-nos a falar diretamente de São Paulo, Brasil, não é? Então, neste momento, nós temos 4 horas de desfazamento entre nós e graças aqui à internet, aos mundos, não é? Da internet, nós temos a capacidade de estar em direto, a falar um com o outro e tu vais ver esta conversa transatlântica, não é? Nós estamos a ligar dois continentes aqui pela astrologia mais uma vez. Por isso, muito obrigado, Edna, pela tua presença aqui no canal. Eu que agradeço o convite. Nossa, estou muito honrada de estar aqui. Maravilha. Hoje vamos falar com a Edna de um assunto assim muito, muito, muito interessante, que é a Edna fez um trabalho de término, de conclusão celeste no curso, onde estruturou a ideia de como é que o mapa nos pode ajudar a construir uma história, não é, Edna? E é basicamente sobre isso que nós vamos estar a falar. Como é que através do mapa astrológico nós podemos criar personagens, fazer narrativas, desenvolver ideias através do mapa. Então vamos olhar para a astrologia de uma forma diferente, como se fôssemos um escritor. É isso, Edna? Isso, a gente transporta, né? É um jeito de transportar a astrologia para a literatura. Exatamente. Eu fico sempre que eu fico pensando, né, num planeta que está se dirigindo a outro planeta, que está numa casa, então está falando de algum assunto, eu estou imaginando que ele está realmente contando uma história. A gente, como astrólogos, né, quando eu estou lendo um mapa, eu estou contando uma história. Né, eu vejo ali, sei lá, o significador do pai, Saturno como significador do pai, né, e esse pai está ausente na vida, então eu estou narrando uma história, né, eu estou traduzindo uma história do céu. E aí, quando eu terminei o meu curso de astrologia, a gente tem, lá na Saturnália, tem uma ideia da gente continuar, né, fazer um estudo diferente, sei lá, pode estudar um mapa, fazer alguma coisa. E eu fiquei com essa coisa da narrativa, né, eu falei, cara, o astrólogo é um contador de histórias, no final das contas ele conta uma história. E aí eu fiquei pensando, e se eu contasse, se eu resolvesse contar uma história que não fosse real, né? Será que eu posso usar o céu para contar uma história fictícia? Será que eu posso construir personagens, né? E narrar uma história, fazer uma literatura mesmo, com personagens baseados em cada planeta e tal. E aí a minha pesquisa foi em torno disso. Né? Boa. A gente tem uma aula de escrita celeste, que a gente chama lá na Saturnália, e aí durante essa aula me surgiu a ideia de fazer essa construção de personagens, né? E aí no meio dá uma embolada, né? Porque a gente fica pensando, ok, se eu tô, quem que está criando no final das contas, né? Porque eu como escritora, usando o céu para criar personagens, sou eu mesmo que estou criando, porque eu estou embaixo desse céu, né? Eu também estou sujeita às regras do céu. Então, sou eu que estou criando ou é o céu que está criando através de mim? Dá umas piras também, né? Dá uma... Isso é fascinante, não é? Porque de repente é essas questões que se colocam, não é? Será que nós somos só canais ou se nós estamos a ter um papel ativo a transportar essa mensagem? Exato, de E repente eu só estou fazendo um download, né? Eu não sei. quem sabe, não é? Quem sabe que não está só fazendo download. E já agora, Edna, este trabalho de literatura, de escrita, é uma coisa que a acompanha há mais tempo? Foi agora quando chegaste a torná-la? Conta-nos um bocadinho mais porque de repente olhar para um mapa desta forma. Isto interessa de alguma maneira? De onde é que vem esse Eu gosto? sempre, eu sempre fui assim da escrita, não, da leitura. Né? Eu fiz letras, né? Quando eu fiz a minha Bom, primeira faculdade foi letras. Então, assim, na época da faculdade eu escrevia muito. Aí depois tem um gap, né? Na vida, a vida acontece, né? E aí a gente vai fazer outras coisas. E aí na pandemia eu voltei a escrever. E eu sou aquela pessoa, meu ascendente é Capricórnio, então eu sou saturnina. Eu gosto das coisas, dos limites, eu gosto do limite, né? Então eu sempre fui aquela pessoa que se coloca o limite criativo, ok. porque para mim a barreira me ajuda a criar. Então eu estou sempre procurando, né, regras que eu possa seguir para fazer uma escrita. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, tá, então. Só que eu fiz um pouco ao contrário, né? Eu criei a história primeiro e depois eu fui em busca do céu
né? Criei uma parte da história e daí eu fui buscar um céu que encaixasse naquela história para me dar o resto, né? Para dar a continuação da história. Mas a escrita, a literatura, a poesia, a arte de uma forma em geral, é sempre uma pauta minha, sempre está na pauta, né? Depois eu estudei fotografia, eu estudei cinema, então eu falo que eu estou sempre aprendendo alguma coisa. E aí eu transformo tudo, eu sempre fui aquela pessoa que coloca tudo no mesmo balaio, né? Então eu fiz um mapa de uma fotografia esses tempos atrás. Então, porque é isso, né? Se o mapa para você entender um pouquinho, se é que dá para entender como que a minha cabeça funciona. Se o mapa é uma fotografia do céu, então se eu faço uma foto de qualquer coisa naquele momento, aquela foto representa o céu do momento. Uau. Né? Então eu posso olhar para uma foto e pensar, nossa, esse aqui era o céu, naquele horário, naquele momento. E aí eu fui fazer essa tradução também, entendeu? Então eu estou sempre procurando É fascinante. correspondências, eu Por acho exemplo, que é. estava a lembrar, por exemplo, uma fotografia às 7 da manhã vai ter uma luz diferente do que ao meio-dia, do que ao meio do dia ou ao fim do dia, não é? Então, mesmo a luz Sim, da fotografia já reflete o céu do momento, por exemplo. sim. E como isso impacta, inclusive, eu tenho percebido isso no tipo de foto. Né? Então, por exemplo, a gente está gravando hoje com uma lua sitiada. Né? Isso muda o humor, entendeu? É diferente, por exemplo, então eu tenho certeza que se eu fosse fotografar hoje, a mesma pessoa, né? Eu gosto de fotografar gente. Então, se eu fosse fotografar uma pessoa hoje, ia ser muito diferente de eu fotografar ela num dia que a lua está entre os benéficos, por exemplo. Tenho Exatamente. certeza, entendeu? As coisas elas vão depois que a gente começa a estudar o céu, né, a gente começa a se ligar e entender como que as coisas realmente estão se passando, né, aqui na Terra. Então, essa variação a gente consegue entender pelo céu. Né? A pessoa fica mais tensa, mais dramática, mais solta, mais leve, a locação que a gente escolhe é tudo muito sutil, mas tudo muito presente, muito simbólico mesmo, né? Dá para fazer essa tradução. É fascinante também porque, por exemplo, se nós tivéssemos de fazer uma foto mais dramática, poderíamos escolher um céu mais dramático ou mais denso, com uma carga mais, de uma dinâmica mais profunda. Uma fotografia, por exemplo, um anúncio, uma publicidade de uma marca que preze alegria, espontaneidade, festa. Se calhar podemos ter um céu que corresponda mais a essas características para potencializar mais ainda essa campanha de marketing, então. Sim, sim, eu acho que a gente pode. Eu sempre, até para os meus atendimentos, eu sempre dou uma olhadinha no céu, como que vai estar. E aí, se a pessoa tem uma disponibilidade, sei lá, tem uma quadratura com Mercúrio, talvez eu não consiga passar tudo que ela, né? Talvez seja mais difícil a comunicação. Então eu falo, oh, dá para ser depois? Vamos escolher um Vai trígono? O ajustando o que céu. que você Vai acha? ajustando o céu. E já agora vamos passando então para este trabalho. Já contou-nos um pouco que começou, já fez uma história, e depois foi à procura do céu. Ajuda-nos a entender este processo criativo, como é que nós vamos através de uma história à procura do céu, depois como é que o céu nos ajuda a construir a história. Conta um bocadinho mais sobre isto, Edna. Tá, vou começar, acho que do começo. Então, Boa, excelente. a ideia, né, surgiu de uma aula mesmo que a gente tinha de escrita lá na Saturnália. E a ideia era a seguinte: você vai pegar uma semana, né, os aspectos que estão acontecendo numa semana, e vai traduzir isso numa história. Então você vai contar isso e tentar contar de uma maneira diferente, sem a linguagem astrológica. Né? Você a Lua está em queda, vai encontrar Mercúrio, vai encontrar Saturno, não sei o quê. Tentar sair um pouco disso. Eu falei, ok, se eu, por exemplo, sou Saturno no meu mapa, então eu posso ter uma pessoa que seja Mercúrio, posso ter uma pessoa. E aí eu lembro até hoje que era o primeiro aspecto era Mercúrio quadrava Júpiter. Ok. E a ideia era fazer um mapa de palavras. Então, tipo, eu vou pegar cada planeta, vou colocar ali uma palavra para cada planeta, depois eu coloco outras palavras para aquela palavra, vou fazendo uma derivação para a gente fazer também correspondências que não são tão clichês, né? Que não são tão do dia a Diretas. dia.
E a minha filha, eu tenho uma filha hoje ela está com 13 anos, mas ela estava com 11, eu acho, e ela pegou o finalzinho da aula e falou assim: mãe, posso fazer esse mapa de palavras? E aí ela, sem entender nada de astrologia, né, começou a me dar umas palavras, a gente fez umas negociações, mas acabou que Júpiter virou uma bruxa, né, e Mercúrio virou os bichinhos da bruxa, o gato, o cachorro, né, e tal. Então, a primeira frase desse texto virou o gato, né, que é o Mercúrio, cai no caldeirão da bruxa, que era uma quadratura. De E aí, Júpiter. dali, me deu né, o caldeirão da bruxa. Então, tudo que diz respeito à bruxa vai ser Júpiter. Né? Então, Mercúrio quadrado a Júpiter. O gato caiu no caldeirão. Ponto. Simples, sabe? Simples. E ali me deu um start, assim, eu falei, cara, e se eu escrevesse um livro realmente desse jeito? Então eu criei alguns personagens, criei mais ou menos o que eu queria, assim, eu gosto muito de literatura infanto-juvenil, sou apaixonada na faculdade, eu me apaixonei, assim. Adoro o Julio Cortázar, escrevi inclusive um artigo para a Casime sobre o mapa do Cortázar, né, a revista de astrologia. E aí essa coisa do fantástico, do conto de fadas, né? E tem uma coisa nos contos de fadas que sempre que é noite, sempre que no conto de fada é noite, a gente está falando do inconsciente. Então eu gosto muito desse jogo assim do simbólico, do concreto. E aí eu criei alguns personagens e falei, ok, que tem uma história que eu quero contar. Só que eu quero seguir. Quem vai meditar essa história, os acontecimentos da história, vai ser o céu. E aí eu procurei um céu que me desse uma história dramática. A gente precisa de um problema a ser resolvido, né? Para escrever um livro, para contar uma história, para fazer um filme, a gente precisa de uma quadratura ou de uma oposição, né? Precisa de alguma coisa que você tem que resolver, né? Se você só vai contar ali o dia a dia de alguém, não tem graça nenhuma, né? Depende do jeito que contar, até tem. Mas, enfim, se eu quero fazer uma trajetória de herói clássica, né? Então apresenta o mundo do herói, daí apresenta o problema, daí o herói nega aquele problema, daí ele vai, né? Ele é obrigado a seguir a jornada e não sei o que lá. Eu preciso de um problema. E aí eu pensando nessa bruxa, tá? Eu vou contar um pouquinho, dar os spoilers aqui, até porque o trabalho tá disponível, né, para as pessoas lerem. Eu pensei numa floresta, né, que cai numa escuridão. Eu pensei, tem um monte de coisas aí, né, um monte de subcamadas. Eu pensei em linkar um mundo de imaginação, que seria o inconsciente, com um mundo real. Então, sempre que sei lá, casa 8, 12, casa 6, acontece lá no inconsciente, né? O resto acontece aqui no mundo real. E aí eu criei um personagem, uma adolescente que vai entrar numa depressão, que é uma coisa muito atual, inclusive, né? Enfim, né? Da nossa atualidade, depois da pós-pandemia, nesse mundo pós-pandemia, a depressão que tem acometido as pessoas e principalmente os adolescentes. Então, uma menina que vai entrar, está num processo de entrada de depressão, que tem uma alma conectada a uma floresta, né, no mundo da fantasia, que seria o inconsciente dela, e essa floresta cai numa escuridão. E aí a gente tem essa bruxa, que é a guardiã da alma da floresta, e que precisa ajudar a menina a sair da depressão para salvar a floresta que ela guarda. Então tem essa alternância de mundos, né, do inconsciente para o concreto e tal. E aí tem as dificuldades, né? Qual é a dificuldade? Essa bruxa só consegue acessar a menina em sonhos, nos sonhos dela. E eu não coloquei isso no trabalho, mas a menina vai ter dificuldades para dormir, ela não quer mais dormir, porque daí ela acessa a bruxa, ela tem medo, então vai ter um monte de dificuldades aí que a gente vai, né, que vai existir
para dificultar esse trabalho da bruxa. E aí, astrologicamente, o que eu pensei, né? Que evento terrível, né? Qual é o evento terrível astrológico que a gente tem, que eu posso pensar, e que justificaria essa floresta cair numa escuridão, né, profunda? E aí eu pensei no eclipse, né? Na astrologia tradicional, os eclipses são terríveis, né? Os autores antigos falavam de coisas horrorosas. Então, assim, então começa, né? O livro vai começar com esse eclipse acontecendo. Então, simbolicamente, a menina entra nesse estado de depressão e a floresta é eclipsada, só que a floresta não volta do eclipse. E aí o meu primeiro desafio, depois disso construído, foi aonde que eu vou achar um eclipse, né, que justifique que essa floresta não volte, porque o eclipse vai durar ali, sei lá, meia hora, né, 1 hora e pouco. Então, aonde que eu vou achar um eclipse que não volta? E a outra coisa, você vai vendo que eu vou colocando limites, né? A outra coisa é que eu queria que essa história acontecesse no futuro. Porque Ok. se eu vou fazer, se eu vou seguir as efemérides diárias, mensais, semanais, eu ainda, né, não dá para ser todo dia, porque senão o livro vai ficar, né, para sempre. E não tem graça também, né, porque é só a Lua que é protagonista no dia a dia. Então talvez eu faça isso semanal, mensal, eu ainda estou fazendo a escaleta para decidir. Eu queria que as pessoas pudessem acompanhar os trânsitos enquanto elas Uau. leem o livro, né? Então eu pensei num evento futuro. E aí eu encontrei um eclipse, que para mim é ótimo, né? Vibrei muito, mas ao mesmo tempo dá um medinho, porque tem um eclipse que vai acontecer em 2026, em agosto de 2026, um eclipse total do Sol, e que vai ocorrer aqui no Brasil, na Casa 8. Edna, não Então, sei se me permite mostrar agora o mapa. Eu tenho aqui o mapa desse eclipse. E, ai, que bom que você tem. Sim, que é este mapa aqui que nós perfeito. estamos a ver neste momento. Isso, esse mapa ali, ó, tá todo mundo, né, na Casa 8, praticamente. E Saturno, e aí eu fiz, né, isso tá no meu trabalho, e eu fiz, coloquei ali os personagens, então, tipo, a Lua vai representar a floresta, Júpiter é a bruxa, a menina é o Sol, o próprio Sol, né, Mercúrio, que tá ali também na Casa 8, os animais, né, da bruxa e tal. Esses animais, a ideia é que eles tenham trânsito entre os mundos, né, os animais são os que conseguem Ok, atravessar os esses viajantes. portais e tal, lá e cá, né? E Saturno, que está ali na casa 4, né, e está em Áries, ele é uma voz ancestral, assim, porque aí essa menina começa a ter chamados, é como se ela tivesse alguns chamados, assim. Então, a ideia é que sejam chamados ancestrais, né, de que ela tem que, nessa existência, ela tem alguma coisa ali que ela precisa resolver de vidas passadas, de ancestrais dela. E assim, tipo, aí você pega o mapa, você, num primeiro momento, você escolhe o mapa e num segundo momento você vê o que o mapa acrescenta, né? Porque aí o mapa te traz também coisas. E um Saturno de casa 4, na casa da ancestralidade mesmo, né? E num signo que ele está em queda, né? Então, tipo, ele tem dificuldade, né, de comunicação, então ele vai usar de subterfúgios, então ela vai começar a ouvir uns sussurros, ela não vai conseguir identificar o que é esse chamado. Então, por exemplo, tem esse Marte ali na casa 7, né, nos inimigos declarados, ele está sozinho ali. Então tem outras coisas, essa Vênus, né, que a gente pode pensar, está domiciliada na casa 10, eu posso pensar na mãe, né, na coisa do feminino, uma rede de apoio, e aí o mapa vai te dando umas nuances que é maravilhoso, assim, Diogo, eu piro mesmo, né, eu fico, cada vez que eu olho para isso, eu consigo dar uma dimensão maior para o negócio, né, quando a gente, sei lá,
dá uma respirada, eu falo em respirar o olhar, né? Você respira um pouco, quando você volta, você vê outras coisas, né? Claro. Outros encontros, né? E pensar que esse mapa ele tá em movimento, né? Então, tipo, eu vejo os encontros que aconteceram antes, né? Eu vejo os encontros que vão acontecer. Então você começa a pensar nisso tudo se mexendo. É fascinante. Não Eu sei já se eu tô, estou. eu não sei se eu estou explicando ou Não, se eu está estou explicando de uma confundindo. forma perfeita, Edna. Eu acho fascinante esse olhar para a astrologia. A mim fascina-me sempre outras perspectivas para além do mapa natal, de interpretar o mapa de uma pessoa, de uma empresa, de um negócio. Ok, é giro, é interessante, é útil, claro que sim, mas a astrologia, como uma linguagem que é muito elástica, não é? Podemos encontrá-la de outras formas, não é? Usar a astrologia de outras maneiras, porque muitas vezes as pessoas pensam, olha, eu só posso aprender astrologia para interpretar mapas de pessoas. Mas a Edna prova aqui que, se eu for escritor, eu posso usar a astrologia para escrever os meus contos. Se eu for fotógrafo, eu posso usar a astrologia para tirar fotografias. Se eu for músico, eu posso usar a astrologia para compor as minhas músicas, não é? E essa visão diferenciada da astrologia é fascinante. Sim. Eu falo que a astrologia é uma linguagem, né? Um idioma. E aí, como todo simbolismo, como toda coisa simbólica, você pode exatamente alargar, né? Você pode esticar isso, você pode ampliar isso. Então, se eu for pensar, por exemplo, eu fiz um mapa de nascimento, né, para minha adolescente, que se chama Catarina. Então, ela tem um mapa de nascimento, aonde o ascendente dela está conjunto ao Sol. Por quê? Porque é o Sol que vai ser eclipsado lá em 2026. Então, precisava que isso acontecesse, né? Esse mapa foi o primeiro de muitos outros que estão surgindo para contar a história. Né? Então, eu precisava, por exemplo, eu queria que a minha personagem principal tivesse uma data de aniversário. Então, né, uma adolescente, isso é importante para ela. Então, eu tive que fazer um mapa para ela. E aí eu penso, o sol, o doador da vida, né, é a alegria, os nossos feitos, aonde ele está, ele ilumina. E aí, de repente, ele perde a luz, ele é apagado. Né? Por um momento, ele é apagado. Então, eu posso fazer muitas analogias, né, diferente. O que é apagar uma pessoa? Porque se esse sol representa a própria pessoa, o que significa apagar a luz dessa pessoa? Né? Você pode transportar isso. Obviamente, num texto literário, as coisas têm a parte da fantasia, do fantástico, e as coisas são mais dramáticas, porque eu preciso que seja dramático, né? Nem todo mundo que tem o sol de casa 1, quando é eclipsado, vai acontecer alguma coisa, vai entrar em depressão, né? Mas é um jeito de contar. Talvez a pessoa, por exemplo, eu fico pensando também que, por exemplo, essa menina, a Catarina, ela tem um mapa, né? Alguém nasceu nesse dia no mesmo lugar que ela. E talvez essa pessoa vá pegar um livro para ler, né? E não Incrível. necessariamente a pessoa vai ter a mesma trajetória de vida que a minha personagem. Mas eu fico pensando assim, se essa pessoa realmente for o Sol, né? O Sol está ali no ascendente, ela é representada pelo Sol, né? Em Leão. Se num eclipse, essa pessoa vai sentir Claro. alguma coisa. Esse apagar da luz, ele é sentido de alguma maneira, né? Ou numa tristeza, ou num dia que você fica mais amuado. Esse fone, eu tenho a orelha muito pequena e o Não negócio faz fica mal, caindo. Edna, não faz mal. Então eu fico pensando assim, não vai ser exatamente como no livro, né? Mas de uma maneira simbólica, você consegue transportar os sentimentos, eu estou falando de sentimento no livro, você consegue transportar esse sentimento para a tua vida. Então, se você é uma pessoa solar, você vai entender por que depois de um eclipse você fica meio triste, você fica meio apagado, né? Mesmo. É, Porque eu fico pensando assim, quando a gente está nesse jargão astrológico, né? A Lua está em queda, né? Está sofrendo. Você não consegue trazer para você. Quando eu transporto isso
um dia a dia, nem que seja de um personagem, né? Então você, acordei chorando hoje, né? A lua está em queda, eu sou uma pessoa lunar, então acordei chorando, tô chorando hoje. A pessoa entende, fala, nossa, eu tô com esse aperto no peito também, tá estranho, né, e tal. Claro, Aí ela identificam. consegue entender a astrologia para além daquilo que a gente lê num horóscopo, né? Sei lá, o sol tá em Leão, né? A lua tá em Leão, lua cheia em Leão, vai pra rua. Então, né, bota a cara no sol. Quando eu dou exemplos onde a pessoa consegue se ver nesse lugar, eu acho que tem um entendimento maior. Além de eu poder usar essa linguagem para criar outros mundos, fazendo isso, eu consigo exemplificar de outra forma, para quem é leigo, por exemplo. Porque a ideia é criar um livro que quem goste de astrologia consiga fazer transpor, né, o que está acontecendo, a efeméride, para a história do livro e entender, beleza, trígono, quadratura, oposição, tal, entrou na queda, saiu da queda, saiu do eclipse, entrou no eclipse. Mas quem não é da astrologia tem uma história também com começo, meio e fim, arco narrativo e tudo para poder acompanhar. Entendeu? Fazer Dá os para os dois. Não dois. sei se eu dou conta, entendeu? Espero, Tem- vou terminar, eu vou terminar. Não sei se eu vou dar conta de tanta dramaticidade que eu quero colocar. é muito profundo e é muito intenso, não é? Parece que alastra em vários sentidos e criar essa ponte entre os dois mundos e que seja interessante para os dois públicos é fascinante. Eu tenho a certeza que a Ana vai conseguir. Agora, Ana, eu tenho aqui uma pergunta que há pouco disse-me que tinha um ascendente em Capricórnio. E eu Sim. não pude deixar de reparar que este mapa também tem ascendente Capricórnio. Então, há alguma ponte entre o mapa do eclipse e o mapa da Edna? Não, na verdade eu escolhi pelo, quer dizer, né? É aquilo que eu falei, a gente já não sabe mais quem é que está contando a história, mas eu escolhi pelo eclipse mesmo, né? Eu fui atrás do eclipse e aí quando eu encontrei, eu tinha outras ideias, assim, fui para outros mapas antes desse. Só que quando eu encontrei esse, que acontecia na casa 8, que estava ali presente, né, a minha bruxa, os animais e tal, como se estivessem cuidando desse lugar do eclipse, esse Saturno na casa 4 e tal. Eu nem me. Agora que você me falou que o ascendente é Capricórnio, que eu fui olhar, na verdade. Então, eu não estou olhando para o ascendente. Eu estou olhando lá no eclipse e no Saturno, eclipse e Saturno. Não estava olhando nem para Vênus, nem para Marte, sabe? É Assim, para mim fascinante. foi o eclipse mesmo. Mas é Então, muito interessante perceber que há uma sincronicidade entre este mapa e o próprio mapa de nascimento da Edna. Existe, pelo menos a nível de casas, dentro desta estrutura de signos inteiros, existe uma sincronicidade muito grande, não é? sim, sim. Agora que você falou que eu fui me ligar, fazer essa É correspondência. fascinante. Talvez por isso também, né? Eu tenho uma facilidade, talvez, para entender o mapa por conta disso. Não sei. Preciso pensar sobre isso, Diogo. Agora você me fez. Você Ok. me abre mais uma janela agora. Agora é mais sobre ti, não é? De repente a Edna tomou um papel preponderante ainda mais nesta história. E já agora, Edna, eu gostaria de perceber uma coisa muito interessante que há pouco estava a falar, que é de a Edna escolheu este mapa no evento futuro para que uma pessoa que em 2026 que esteja a pegar no seu livro para ler possa ir acompanhando o céu. E como é que tu acha que vai fazer esta ponte? Vai pôr mapas? Vai deixar datas? Como é que vai deixar estas pistas para os leitores perceberem que existe essa sincronicidade? Então, essa é uma questão assim que eu estou ainda pensando, porque na verdade o que eu estou fazendo é escrevendo 2 livros, né? Porque eu estou escrevendo um livro que tem uma história, e junto eu estou escrevendo um manual de astrologia a partir dessa história, porque eu estou Uau! explicando. Então, eu ainda não sei se eu vou escrever um livro e que eu tenho um apêndice com esse manual falando das datas. Eu não sei se eu vou escrever 2 livros exatamente. Então, um livro
que é uma história, e um livro que explica a história, né, astrologicamente. Ou eu ainda tenho a opção de escrever intercalado, que eu tenho pensado muito nisso. Eu posso fazer, por exemplo, um capítulo é a história, no próximo capítulo é a astrologia, no outro capítulo é a história, eu posso ir intercalando isso, né? E a pessoa vai ter a opção de ler tudo junto ou só as partes que, tipo Cortázar, agora me pensei no jogo da amarelinha. Você pode ir, né, pulando os capítulos que te... Nossa, não tinha pensado nisso, pensei agora. Enfim. Está a ser uma conversa bastante esclarecedora também para o processo criativo da Edna. Sim, sim. Mas é uma coisa que eu tenho pensado, de repente, de fazer um livro só. Isso vai depender também, acho que, do tamanho que isso vai ficar. Mas que vai fazendo... No final das contas, eu vou ter um manual de astrologia em cima de uma história fictícia. Né? Isso, para mim, é fato, assim. Então, E já agora, o que é que a sua não filha diz decidi. disto tudo? A filha A minha é filha me criativa, deu... número um. Eu tenho, exato, eu tenho duas, né? Mas a mais nova que é mais ligada, assim, em mim e nessas coisas. Ela não diz, ela não, acho que não caiu a ficha dela ainda do tanto que isso tá criando e tal. Ela me deu as ideias e agora ela tá lá no mundo dela, da escola e tal. Acho que ela não tem noção, talvez uma hora a ficha caia, mas ela não... Vai descobrir que tem uma Adolescente, mãe né? escritora, astróloga e escritora em simultâneo. Exato. E se Sei calhar, lá, no Edna, vamos falar. lançamento do livro, alguma coisa assim, ela vai falar, nossa, sério? A ideia da bruxa ser Júpiter foi minha e agora finalmente É, ela. exato. Vai Fascinante. falar, mãe, você Se tem que calhar- falar que fui eu que dei a ideia. Com certeza ela vai, né, vai querer os créditos. E já agora, Edna, vamos falar de uma coisa também muito interessante. Para quem não conhece, a Edna tem um Instagram que chama-se Café e Estrelas, não é? Que eu de repente também vou mostrar no final deste vídeo, vou deixar na descrição do vídeo os links para os Instagrams da Edna. Mas também tem um Instagram que chama-se Café. Como é que é? 39. Como é que... 79 luas. 79 luas, peço imensa desculpa que esqueci-me do Isso. 9. 79 luas. Queres falar um pouco destes dois projetos? O que é que faz de um lado, o que é que faz no outro, Edna? Conta-nos um bocadinho mais sobre isso. Pode ser. Porque eu acho que, na verdade, como diz o João lá da Saturnália, é tudo milagre de uma coisa só. Né? Então, eu estava aqui pensando, né, Diogo, te falei isso antes, nessa nossa conversa e sobre o que a gente ia falar, e aí fiquei pensando nesses meus projetos mesmo, né? E acabei entendendo também que eu acabo fazendo... Eu sempre fui assim, de olhar as coisas um pouco do avesso, sabe? Ou de outro ângulo e tal, então eu acabo misturando. No Café Estrelas, eu tenho um trabalho de publicar horóscopos diários. Hoje eles viraram musicais, mas eles não, no começo não eram, né? Mas quando eu comecei a fazer com música, as pessoas amaram. Então tem uma outra, a gente tem uma outra camada, né? Que a música atinge. E aonde eu me inspirei na poesia blackout, que você apaga umas partes da letra, né? E a partir daquela letra, daquela música, eu deixo só 2, 3 palavras ali e tal, crio uma frase pensando na efeméride do dia para aquele signo. Né? É muito mais um oráculo, na verdade, do que um horóscopo. Né? Eu acho ele muito mais oracular do que porque eu tenho todos os limites, né? Olha, eu com limite aqui de novo. Porque as músicas são aleatórias para cada signo, então eu me coloco isso, a música é aleatória, e dentro daquela música eu tenho que achar o humor do dia para aquele signo. Então você vai ver que às vezes tem umas coisas sem pé nem cabeça, quando eu acho que ninguém vai entender, aí que eu recebo os feedbacks. Nossa, Edna, isso aqui hoje é isso mesmo. Entendeu? Também foi uma ideia que surgiu no curso da Saturnália, de Escrita Celeste. Então, assim, eu vejo que eu sempre acabo voltando um pouco para a literatura, né? E os 79 Luas, eu tinha vontade de já fazer essa coisa. Os 79 Luas é quase que um treinamento, eu acho que para o livro, porque Ok. também é a tradução de uma efeméride diária a partir de cartas.
né? Um horóscopo epistolar. Então a gente cria, isso eu faço, começou com um trio, né? Os 79 Luas, era eu, a Nádia e a Ana. Hoje a Ana está com outras demandas, não conseguiu mais ficar, então sou eu e a Nádia. A gente intercala ali, né? Hoje, por exemplo, fui eu que escrevi a carta. Então, cada dia uma escreve uma carta, uma história, mas normalmente cartas, com o humor do dia. Então, a gente cria um personagem para cada planeta, né? O que mais acontece é isso: eu crio um personagem para um planeta, e esse personagem vai mandar uma carta para o outro, com quem ele está fazendo um trígono, uma quadratura, enfim. Às vezes eu olho em que casa isso cai, aqui em São Paulo, sempre boto a minha referência, né? E aí a gente escreve esse horóscopo também sem falar astrologuês, né? Sem falar astrologuês. Então, por exemplo, hoje ali a Lua está sitiada, né? Está em queda, vai fazer um trígono fez uma oposição a Marte, vai fazer um trígono a Saturno à tarde. E aí eu fiz uma lua chorosa, uma lua triste. Ela tá. Às vezes eu gosto de pensar em personagens inusitados. Isso de hoje. Eu gosto de pensar em personagens que são inusitados. Então, sei lá, eu escrevo a partir de uma cor, né? Eu sou uma cor que não tem lugar no mundo, por exemplo. Enfim, a gente cria muitos personagens, assim. Eu gosto de dar um toque, sempre que eu posso, eu acho que eu vou nos extremos, porque eu gosto da piada também, né? Eu gosto do humor, né? Mas eu tenho um humor saturnino, então nem sempre a piada as pessoas entendem a piada, né? Às vezes ela fica um pouco dramática demais. Mas então é uma coisa também que a gente consegue esgarçar um pouco, né? Sair um pouco daquela malha astrológica tradicional, assim. E às vezes a gente faz alguns vídeos, a gente explica a efeméride, não é sempre que dá, né? Vai do nosso dia a dia, mas é de um lugar também de olhar para a astrologia de outro lado, com outro viés, né? E a gente Claro. tem ali as pessoas que sempre tem as pessoas que estão sempre com a gente e tal. E essas pessoas começam a entender um pouquinho mais de astrologia também, né? Começam, nossa, Bastante. direto a gente fala, nossa, por isso que eu acordei assim hoje. Hoje eu tô só sei lá, hoje eu acho que eu não lembro se eu coloquei, não coloquei nome no meu personagem, mas o anterior era a Odete. Hoje eu tô igual a Odete. Hoje eu tô assim, né? Igual a Odete. Então, sabe, a pessoa se identifica com aquilo e aí algumas ainda começam a olhar para o próprio mapa, né? Eu tenho lua em escorpião, meu Deus. Eu sou assim, né? Eu sou assado. Então aí você vê que, na verdade, o que eu estou fazendo é tudo variação do mesmo tema. Né? Eu estou trazendo a Claro. literatura por causa da poesia, eu estou trazendo a literatura por causa das cartas, né? Uma coisa mais epistolar, eu estou trazendo a literatura por conta do livro, e aí eu acabo fazendo uma milagre, tudo milagre de uma coisa só. Estou É falando sempre do fascinante. mesmo Eu tema. acho isso fascinante, não é? Da capacidade que a astrologia nos faz de refletir, porque mesmo que eu não tenha, por exemplo, uma lua em escorpião, mas se calhar se ler o texto de uma lua em escorpião, há esta a capacidade da linguagem de ser simbólica, não é? Há qualquer coisa que ressoa em mim, não é? Há qualquer coisa que nos faz pensar, faz-nos mergulhar sobre nós mesmos, não é? Pensar, todos nós já tivemos dias de lua em escorpião, não é? Todos nós já tivemos processos mais profundos, não é? Mais melancólicos, mais intensos e de repente faz-nos pensar, o que é muito, muito interessante, não é? Sim, sim, a A ideia é essa, reflexão. né? Fazer uma conexão ali que você consiga, mesmo que você não fale astrologuês, que você consiga entender aquele aperto, aquela angústia, aquela coisa, né? Acordei assim hoje, estranha. Tá, ok, entendi, vai passar. Né? Acho que o importante é isso Exatamente. também, né? Vai Saber que passar, tudo passa. beleza. É, E já agora, Edna, tenho muita curiosidade em perceber como é que chegou à astrologia. A Edna sempre esteve apaixonada pela astrologia ou houve algum momento de viragem na sua vida que, olha, astrologia, vamos estudar isto? eu não sei te dizer assim em que momento eu
eu comecei a olhar para a astrologia. Eu tenho a impressão que eu nasci assim. Mas sabe quando você sempre teve um olhar, eu sempre tive um olhar para esse oculto. Então, seja da astrologia, do horóscopo de jornal, né, que a gente começa sempre ali olhando, tá, leão hoje, não sei o quê, né, vai, cuidado para não tropeçar, vai ter sorte, joga né, vai ganhar alguma coisa no jogo. Então, desde esse lugar, eu sei que eu tenho, desde adolescente, eu tinha alguns livros que eu comprava, assim, né, sobre os signos, né, ao signo no ano 2000, né, como vai ser o ano de leão, tal, e daí você compra lá o livro. Então, eu tinha algumas coisas assim. Eu tinha muita curiosidade, então estava sempre na internet procurando, né? Eu sou autodidata para muitas coisas, mas para astrologia não funciona, é melhor fazer um curso mesmo. Que aí Eu depois a gente concordo. tem que desaprender. E dá um trabalho para desaprender, para depois aprender de novo. Mas, então eu sempre tive curiosidade, eu lia à mão, aprendi a ler à mão, né? Quando era, sei lá, meus 20 anos, eu fazia leitura de mão. Eu tenho uma coisa o café e estrelas, é porque eu estudo a leitura de borra do café. Então, esse lugar do oculto, eu acho que sempre me fascinou, né? Eu acho até que eu demorei para chegar a fazer o curso. Porque aí a gente também encontra muita informação na internet, né? E aí você acha que está dando conta, que você está ali, que você está dando conta do negócio. E aí quando eu acho que também as coisas têm hora certa para acontecer, óbvio, né? Mas eu me deparei com um podcast que é o da Tamires, o Astrologuês. E Ok. aí no Astrologuês eu falei, opa, acho que eu preciso aprender esse negócio direito. Acho que eu preciso fazer um curso. E aí é outra vida, né? Parece. Eu falo que quando eu comecei a estudar astrologia, eu cheguei em casa. É como se eu tivesse chegado em casa. O céu me dá chão, né? Tem um chão para pisar. Então é muito. Eu não sei, eu acho que eu não senti isso com outras coisas que eu fiz. E eu já fiz muitas coisas, eu me interesso por muitas coisas, né? Essa coisa de misturar assuntos assim, é porque eu me interesso por muitas coisas e acho que as coisas estão mesmo conectadas. Mas quando eu penso astrologia, é como se eu estivesse em casa mesmo, como se eu cheguei. Ok, é aqui, cheguei. Que bom. É fascinante, Edna. E já agora, Edna, tenho aqui uma pergunta acho muito importante, que é, se nós pensássemos numa Edna antes de estudar astrologia e numa Edna depois de estudar astrologia, quais seriam, assim, as 3 coisas que destacaria de diferente entre estas duas, desde estes 2 momentos da sua vida? Eu acho que essa coisa da astrologia me dá um chão para pisar, né? Então acho que a Edna antes da astrologia era mais ansiosa, em resolver as coisas, né? Eu tenho um Marte em Áries angular, então assim, né? Tipo, dando cabeçada, né? Eu saía dando cabeçada. E eu acho que o principal, eu acho, que tem um assentamento das coisas, de entender que ok, que as coisas têm um tempo para acontecer e que elas também têm um tempo para terminar, né? Elas começam e elas terminam. E que a partir do momento que eu entendo o que está acontecendo, eu consigo lidar melhor com isso, porque é isso, né? Eu vi uma analogia esses dias que eu achei brilhante, assim. Se eu sei que vai chover, né? Sei lá, daqui 2 anos vai chover, né? No meu mapa. Eu posso me preparar para a chuva, eu posso comprar um guarda-chuva, né? Eu posso comprar uma capa de chuva, né? Porque eu sei que vai chover. A chuva vai acontecer, né? De qualquer maneira. Então, como eu vou lidar com esse acontecimento é que é a chave, né? Que eu acho que a astrologia te dá. Então, eu era uma pessoa mais ansiosa. Eu acho que essa coisa da ansiedade, Diogo, não sei se eu consigo. Porque eu acho que a gente está evoluindo, eu não sei se é só a astrologia, sabe? Porque tem toda uma questão espiritual que está acontecendo junto com Claro. a astrologia. Então, assim, eu digo, eu não me troco pela Edna de 20 anos, entendeu? Não gostaria de voltar lá. Porque era uma pessoa mais intransigente, mais dona da verdade,
sabe, assim, pensa no Martin Ares, no auge da carreira. Com ascendente Então, em Capricórnio. não, exato, com ascendente de Capricórnio. Então, assim, né, tem uma coisa, assim, de achar que sabe tudo, né, e aí, de repente, você vê, pô, não sei nada, né? Tipo, astrologia também eu acho que é uma coisa, assim, que você entende quando você começa a estudar, que você vai estudar para sempre, e nunca vai saber tudo. A gente está Mesmo. sempre, né? Eu estudo o tempo inteiro, o tempo inteiro eu estou fazendo. Eu falo, nossa, caiu uma ficha, né? Eu falo, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes, entendeu? E é o tempo inteiro isso vai acontecendo, né? Não tem como você esgotar, é um assunto que não esgota, não tem um esgotamento. Então, Claro. acho que essa resiliência, esse dar o tempo que as coisas precisam, né? Eu acho que a astrologia me acalma, estou mais calma, estou mais submetida ao tempo mesmo das coisas, né? Entendendo que as coisas têm um tempo e não adianta eu sair dando cabeçada para abrir, né, o mundo do jeito que eu quero. Então, acho que isso é o principal, assim, depois da astrologia, de entender que tudo é um processo e que tá tudo bem, a gente está no tempo certo, né? Acontece Mesmo. na hora que tem que acontecer e isso acalma, né? Dá uma apaziguada, assim. Eu acho que isso é fascinante, ainda, porque eu revejo-me muito nessas palavras e nessas ideias, porque nós pensamos, por exemplo, só esta expressão que a Edna usou de acalma a ansiedade, não é? Porque uma pessoa diz assim, mas isto melhora o quê? Os meus relacionamentos, melhora-me no trabalho, melhora comigo próprio, melhora a minha alimentação, melhora o meu estilo de vida, melhora-nos a tudo, não é? Em todos os aspectos da nossa vida. Então, só esse ponto que destacou, já só por si é maravilhoso, não é? Perceber como é que estudar uma linguagem como a astrologia nos ajuda a assentar na vida de uma forma mais serena, não é? Sim. E a gente tem uma coisa da astrologia tradicional, né, que te implica no mapa, né? É, e é uma coisa que esse meu Martin Ares, assim, no começo falou: não, não quero, não pode, não me submeto, né? Que é essa coisa de que se eu tenho um mapa, né? Quando eu nasci, eu tenho um mapa que está me mostrando as coisas que vão acontecer na minha vida, né? Tem ali um roteiro. Quer dizer, então, que já está tudo pronto? Né? Aonde que entra o tal do livre-arbítrio? Né? Quer dizer que eu não posso mudar? Eu tenho que seguir isso ou não? Né? E aí óbvio que a gente vai estudando e vai entendendo as variações disso, é aquilo, né? Vai chover. Se eu vou de capa de chuva, se eu vou de guarda-chuva, se eu não vou com nada, a opção é minha. Responsabilidade. Então primeiro eu comecei numa revolta, né? Tipo, não aceito. E aí depois você começa a entender que tá tudo bem, né? É isso. Eu tenho como olhar para esse roteiro de vida e a partir deste roteiro de vida também fazer escolhas dentro disso. É, também é uma coisa que o João fala muito, que toda vez que a gente abre um mapa, a gente abre uma negociação com o destino. Então, para mim, é muito, muito claro isso. Né? Porque se eu tenho um planeta, por exemplo, tenho Sol e Vênus na casa 8. Se eu abro o mapa e eu vejo, putz, Sol e Vênus na casa 8, tá? Isso explica muita coisa. Aí Mesmo. você olha assim e fala, nossa, ok. Então talvez eu não me dê conta de algumas coisas, mas a partir do momento que eu abri o mapa, agora eu sei. Né? E se eu vi, não dá para desver. Então, aí eu tenho uma responsabilidade maior, porque agora eu entendo. Né? Então, a negociação com o destino entra nesse. Eu acho que é esse o papel, assim, né? Existia um aspecto da minha vida, no meu inconsciente, na minha personalidade, seja lá onde for, que eu não via, que eu não sabia. A partir do momento que eu abro um mapa, eu passo a saber. E aí, quando eu passo a saber, quando eu entendo isso, que isso existe, eu consigo, a partir dessa informação, mudar alguma coisa. Né? Gerir, Usar pelo essa menos gerir. informação ao meu favor. Né? Eu posso usar isso ao meu favor. Ou não, né? Posso ser rebelde para sempre e falar, não quero.
Marte e e Áries. sofrer as Não, consequências. Mas exato, mas nesse sentido, né, de negociação com o destino, é esse saber, né, esse entender. fascinante, Edna. Eu acho que com essas palavras já deixa pouco a dizer. Eu acho que realmente esta expressão, essa ideia que nós temos que. Muitas pessoas às vezes têm medo de chegar à astrologia porque. E outro dia estava a falar exatamente com uma pessoa sobre isso. O que é que eu vou descobrir? O que é que eu vou saber sobre mim? E depois, se eu já sei, como é que eu. E a questão é esta, não é? Porque a pessoa muitas vezes age no inconsciente, dá captadas sem perceber, e de repente tu te ganhas consciência e dizes assim: ok, dá-me a cabeça, está marcado, então se calhar eu é que estou lá a bater de propósito, eu posso parar e dizer, não, espera aí, se calhar não vou dar mais cabeçadas aqui porque ali não é o meu caminho. E eu posso usar esta energia para abrir portas no outro sentido mais proveitoso para a minha vida. E então para mim Exato. isto é um sinal de oportunidade, não é de escolha. Porque enquanto nós estamos inconscientes, a escolha é muito limitada, não é? Para não dizer zero. Sim, sim. Você sabe que tem uma coisa, para exemplificar, estou pensando aqui em alguns atendimentos, né? Já atendi mapas muito difíceis, assim, que a gente olha, vai fazer o estudo do mapa e você pensa assim, nossa, né? Mas a pessoa vive o mapa dela, né? Então, tipo, para Uhum. mim é nosso, uau, né? Mas a pessoa já sabe, ela já sabe. Você só está explicando para ela, né, astrologicamente, como que aquilo que ela vive acontece. E de repente dando para ela uma luz no fim do túnel. Né? Ela sabendo que de repente aquele trânsito terrível de Saturno, né, uma ferdária de Saturno, acaba. Né? Passou lá 11 Exatamente. anos, acho que de Saturno é 11, né? Passou 11 anos com Saturno, mas acaba, uma hora termina. Né? E aí, quando você dá essa perspectiva para a pessoa, sei lá, passou o Sol 30 anos na casa 8, né? Uma hora vai sair. Né? A gente fala também que o mapa nos mostra as ferramentas que a gente tem para chegar num destino. Então, se você passou com o Sol 30 anos numa casa 8, é porque você precisava. Então, ok, se eu tenho um Sol que está lá na casa 8, o que é que eu preciso enxergar dessa casa 8? Tem uma luz ali, o que é que eu preciso enxergar ali? Quanto antes eu consigo enxergar, mais cedo eu consigo uma leveza, né? Claro. E aí eu estava pensando, por exemplo, pessoas muito marciais, né? Atendi algumas pessoas que são muito marciais e que ainda têm estrelas, por exemplo, no mapa, junto com esse Marte, Ramal, Aldebaran, né? Estrelas que são do Escorpião lá, a alfa do Escorpião, como é? Antares. Exatamente. Marte é muito a energia que a gente tem no corpo, né? Muito o nosso corpo. Tem uma energia ali, e se você tem uma energia bélica, né? Vamos pensar Antares, porque a gente está com a Lua em Escorpião. Então, se eu tenho um Marte conjunto a Antares numa casa angular, né? Esse Marte ele vai se manifestar a vida inteira da pessoa, ele está presente. Isso, se essa pessoa não der vazão a essa energia bélica de algum jeito, essa energia vai dar um jeito de sair. Então, por exemplo, uma coisa que eu falo para as pessoas que consultam comigo e que eu vejo que tem essa energia, eu falo, vai fazer um exercício físico. Vai Claro. fazer alguma coisa que te esgote fisicamente. Vai fazer uma luta, vai socar alguma coisa. Porque se ela não socar um saco de areia, né, vai socar alguém. Entendeu? Então, Sim. é, sabe? E eu tenho uns feedbacks assim muito bacanas, porque as pessoas, nossa, Edna, a melhor coisa que você disse na consulta foi para eu fazer um exercício. E eu fui fazer e eu sou outra pessoa. Porque você está Exatamente. vendo, o mapa está te mostrando que essa pessoa tem uma energia da raiva, né? Uma energia da briga. E eu falo que o Marte, se ele não escolher as brigas dele, as brigas vão escolher ele. Então, escolha, Exatamente. tem que ser consciente. A gente consegue modular as energias, né? Assim, então, eu sei que eu tenho uma coisa muito forte que vai reverberar no meu corpo. Então, eu deliberadamente vou fazer alguma coisa para jogar essa energia para outro lugar, para canalizar ela para outro lugar. E De aí a forma gente produtiva. vê, né? Tipo, você transforma uma coisa que tem um potencial maléfico, né? Porque tem Claro. uma energia bélica, numa coisa produtiva.
né? Você consegue canalizar isso. Então, acho que nossa, dá para falar a vida inteira aqui, né? Mas eu acho que a sacada, né, de você fazer um mapa, de consultar um astrólogo e tal, é realmente você entender como que essas energias elas funcionam dentro de você, como que você tem isso dentro de você. Ah, é inconsciente, não, é no corpo. E conseguir trabalhar isso de uma forma melhor. Excelente, André. Eu subscrevo perfeitamente tudo o que disse, porque eu estava a lembrar de uma consulta que fiz há relativamente pouco tempo, de alguém exatamente assim, uma mulher, podia ser um homem, não é, é indiferente neste aspecto, que ela tem uma energia de Áries muito forte no mapa, e ela de repente houve uma fase da vida que ela deixou de fazer exercício físico porque começou a trabalhar. E quando eu lhe disse, tu tens que fazer porque é essencial para ti. Aquilo, uau! E mandou uma mensagem de Diogo, realmente, é exatamente o que acabou de dizer. Então, uma competência que para ela é essencial foi deixada para segundo plano, e de repente, através de uma consulta de astrologia, podemos expor isto num sentido mais produtivo. Por isso, eu acho que foi maravilhosa esta partilha, Edna. Se vocês Que quiserem bom. saber mais trabalho, mais sobre o trabalho, consultar todos estes projetos, é muito simples. Vamos ver agora o Instagram do Café e Estrelas. Sigam a Edna, acompanhem os horários diários que ela coloca lá. É assim, é o único. Eu só vi isto no Instagram da Edna, por favor, por isso passem por menos por lá para vocês verem esta forma tão original de partilhar esta forma dos trânsitos diários, né, das postas diárias que nós temos. E se vocês também quiserem seguir o 79 Luas, vamos ver agora o 79 Luas, onde vocês também podem ver o trabalho da Edna e da outra colega astróloga. Formas diferentes de ver a astrologia, porque eu acho que isso é magnífico. Nós percebemos que a astrologia é muito, muito elástica. A ti, Edna, quero-te agradecer pela tua presença. Espero que tenhas sentido confortável aqui no canal, com esta conversa. Diogo, eu que te agradeço, adorei o convite, adorei a partilha, estou à disposição e eu acho que eu adorei, foi ótimo, né? Foi O bom. tempo passa e a gente não percebe, né? Vai falando de uma coisa que a gente gosta e vai ficando. Eu amei, muito, muito, muito obrigada pelo Muito convite. obrigado. Eu adoro falar com pessoas que gostam da astrologia, claro, não é? Eu adoro falar da astrologia e quando a conversa é assim interessante, nós ficamos a falar aqui a tarde toda. E espero que esta conversa também tenha-te incentivado a ti, a tu, de repente, olhares para a astrologia de outra perspectiva. Podes usar a astrologia para muitas coisas. Olha o exemplo da Edna, que usa a astrologia para tantas coisas criativas maravilhosas. Por isso, a astrologia é para todos, desde que a gente dê uma oportunidade para que ela também chegue à nossa vida e, e estude. Eu acho que isso é mesmo muito importante. Sim, Por isso, Edna, muito obrigado pela tua presença novamente. E a ti que chegaste até connosco até ao obrigada. fim. Antes de ir embora, subscreve o canal, sobe o vídeo, está lá um botão que diz subscrever. Junta-te aqui à família do Descobre Astrologia. Atenção, todas as semanas há um vídeo novo. E deixa aqui os teus comentários para a Edna, que eu vou mandar à Edna Zemeda. Passa lá no canal, tens aqui os comentários muito bonitos para ti. Por isso, deixa aqui o que é Vou que lá tu ver. achaste do vídeo nos comentários. Boa? Combinado, então. Obrigada, combinado. Obrigada, Muito Diogo. obrigado. Um excelente dia para ti, Edna, um excelente dia e até o próximo vídeo.